É E aí foi possível o tema do entender? terceiro, não foi? Jung, cultura e sociedade, em que termos podemos pensar hoje? Foi isso que Exatamente. te motivou a desenvolver esse seminário? Sim e não. Hã? Sim, porque eu tive esse chamado já vem antes, né? Então, assim, fazendo um pouco agora algo que talvez eu tivesse feito, talvez pudesse ter feito no início, né? Eu sou analista junguiano, mas eu também fui psicodramatista durante alguns anos da minha vida e durante 9 anos da minha vida eu trabalhei como psicólogo social no consultório na rua, aqui em Salvador, na Bahia. E no meu trabalho com psicologia social, eu pude ver muito da teoria junguiana na construção da malha social. Veja bem, não é no entendimento do indivíduo que eu estou atendendo, porque quem trabalha com pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade, se você parar para ver os vídeos do Padre Lancelotti, que é maravilhoso, eu adoro ele, eu tenho ele como um marco, assim, né? Júlio Lancelotti, para mim, é maravilhoso. Você vai ver que essas pessoas elas não estão muito paradas, elas não têm como parar para você ter uma construção de indivíduo para indivíduo. Mas quando você começa a olhar para a malha social em que ela está envolvida, na cultura em que ela está envolvida, aí você fala, nossa, Jung está aqui. E sabe como eu me dei conta disso, Paty? Como? Foi numa manhã, era 7h30 da manhã que a gente começava nosso trabalho muito cedo às vezes, e aqui em Salvador a gente tem um lugar chamado Baixa do Fiscal. A Baixa do Fiscal ela fica no subúrbio ferroviário. E os usuários ficam embaixo da ponte numa linha férrea. A Baixa do Fiscal, eles mesmos diziam que era o lugar, era o último lugar onde o usuário terminava. Ele já tinha passado por diversas áreas de uso na cidade e tinha terminado ali. E um deles falou uma coisa que me marcou profundamente. Aqui é o fim do esgoto da gente. A gente desce pelo ralo e termina aqui. Aqui a Baixa do Fiscal é onde a gente tem o último lugar. Daqui a gente só morre. Ou sai daqui para uma vida melhor ou morre. Nós acompanhamos saídas e nós acompanhamos mortes. E aí eu falei assim, gente, a Baixa do Fiscal é a sombra de Salvador. E é altamente populosa. As pessoas não têm noção, porque é uma área que as pessoas não transitam, mas cerca de 200 e poucas pessoas viviam ali embaixo em situação de rua, usando crack em maior intensidade, mas também fazendo uso de álcool. E eu falei, ó, é a sombra da sociedade soteropolitana. Porque aqui em Salvador a gente ainda tem um outro detalhe que junguianamente é muito interessante, Paty. A gente tem a cidade alta e a cidade baixa. Então, o distrito de Itapajipe fica na cidade baixa. A Baixa do Fiscal, baixa novamente, fica na cidade baixa. E eles ficam embaixo do viaduto. Então, quando eu me dei conta disso, eu falei, nossa, aqui é a sombra de Salvador, né? Tudo aquilo que é negado, tudo aquilo que a gente não quer ver nos corredores das elites, corredor da Vitória, na Barra, né? Na Graça, que são bairros nobres aqui de Salvador, estão lá na Baixa do Fiscal. Mas a sombra ela sempre tem um jeito de irromper. É. E a gente não viu isso antes, não ouviu o Jungiano aqui antes, e agora a gente está tendo uma explosão de violência na Barra, na Graça e no Corredor da Vitória. Então, isso fala muito exatamente dessa dinâmica social que eu estava me referindo. Então, veio de lá, desse histórico, esse desejo meu de enxergar o coletivo, o coletivo no sentido de social aí, e não do inconsciente coletivo, através da psicologia junguiana. E aí eu falei assim, poxa,
que é uma coisa que alguns junguianos se perguntam muito, né? A gente precisa sair do pensamento junguiano para poder pensar o social de uma forma junguiana e aí ir falando, colocando nomezinhos junguianos ali? Não, a gente tem uma forma de pensar o social através de pensadores e construtores junguianos. O movimento que a gente tem muito aqui, né, questionador disso, é muito partido do Marcos Quintais, né, lá do Rio de Janeiro, e ele fala muito isso, e eu acho que isso é muito importante da gente pensar. Tem um pensamento político, social, cultural, em movimento, aí é que está a questão, principalmente no pensamento junguiano internacional, que a gente precisa trazer para cá. Então, agora a gente está começando a movimentar, e por isso que a ideia foi de trazer para os seminários, que a gente pudesse trazer também para esse eixo Salvador-São Paulo que nós estamos construindo, né? Uma psicologia social junguiana, porque é uma coisa que eu chamava a psicologia que eu tentava construir, e eu fiquei muito irritado quando eu vi que o Carpani falou primeiro que eu, em 2021. Ele falou a Jungian Psychosociology, né? Jungian Psychosociology, eu não sou muito bom em inglês, mas eu falei que seria uma psicossociologia junguiana. Aí eu falei, pare, quem disse isso fui eu alguns anos atrás, mas eu Não não, escreveu. não escrevi e não tive aqui na Bahia esse acolhimento que eu estou tendo no Instituto do ABC da Alma para falar desses temas, né? Então, agora a gente está podendo... E agora estão borbulhando, a gente está fazendo parte desse movimento em que a gente tem aí o coletivo As Teses falando sobre a psique neoliberal, a gente tem um movimento todo que a gente está construindo junto sobre o falar do social, né? Então, o terceiro seminário teve essa ideia de introduzir as pessoas já familiarizadas agora que a gente tinha passado pelos seminários da psicologia analítica a um pensamento mais social, mais cultural, mais ligado ao que a gente está vivendo hoje, uma crise sociopolítica nacional e internacional, né? E a gente não pode simplesmente Exatamente. falar assim, é a sombra que está se manifestando, tá, e aí, vai fazer o que com isso? Né? Uhum. Do que mais que a gente está falando além disso? Então, a gente discute lá essas bases que a gente fala dos complexos culturais, o inconsciente cultural, que é um conceito muito pouco trabalhado dentro da psicologia analítica, principalmente nacionalmente falando, né? Uhum. E Então, que você trouxe isso de uma forma muito didática, né, João? Trouxe, é trouxe exemplos, né, isso, brasileiros, né? Você deu uma sim, brasileirada nisso e ficou muito legal. sim. Porque quando a gente precisa, a psicologia, né, junguiana, quando a gente precisa pensar o social cada vez mais contextualizado. E aí eu trago essa perspectiva nesse seminário sobre a discussão do que seria, então, a psique cultural brasileira. E ela é atravessada, como a gente pode ver no seminário, pela colonização. E aí a gente Exatamente. faz todo aquele percurso que a gente fez em relação ao que isso significa para a nossa alma brasileira, né? Uhum. Aí a gente convocou um pouco o Gambini, que é muito importante para falar sobre a alma brasileira também, e foi muito gostoso falar sobre isso e muito urgente também falar sobre isso, né? Sim, Porque a gente vê por que que o brasileiro é tão violento? Eu acho que depois desse seminário a gente ficou claro, né? Por que que 50% da população ainda apoia o presidente da República? Que eu não vou falar o nome para não ser processado, né? Então, tá aí. A gente tem na psicologia junguiana, no inconsciente cultural, nos complexos culturais, na nossa psique cultural, uma explicação do porquê. exatamente. Ficou muito bem explicado, ficou excelente. E aí a gente começou não, começará agora, né? Os temas O, especiais? os temas especiais, né? Nós Sim. começaremos agora, né? O Então, próximo é agora, quinta-feira, que você vai falar de gênero e sexualidade. exatamente, que aí a gente teve uma ideia, né? Depois de